Capítulo 325 Retornar ao antepassado. As 10.000 raças antigas pertencem aos mitos da era primordial, que está longe demais de nós. Espero ver quão forte essa linhagem será depois que despertar e retornar ao antepassado. A figura borrada do homem de vestes roxas sorriu. Com o aumento do cultivo do proprietário, a herança da linhagem despertaria e até mesmo apresentaria raras mudanças. O chamado, retornar ao antepassado, significava alcançar o poder da linhagem de seu ancestral. Por exemplo, se o ancestral for um rei do reino dos semideus, com o retornar ao antepassado, as gerações posteriores teriam os mesmos poderes da linhagem, se não semelhantes. Só que, após inúmeras gerações, essa linhagem se tornaria mais fraca. Zhao Yufei, Liu Qingxin, Ao Yuetian e até mesmo o Lorde da Cidade do Lago Inundante, todos tinham linhagens fracas que não eram nem 1% ou 0,1% de seu ancestral. Se seu ancestral for de uma data muito distante, ele poderia até ter 0,001% de sua linhagem. Isso mostra que, ao retornar ao antepassado, o proprietário da linhagem terá um poder surpreendentemente comparável a 10%, 20% e até mesmo 50% do poder de seu ancestral. Atualmente, a herança de linhagem de Yufei precisa ser inspecionada. Sua característica e seu alto grau de compatibilidade com o Yuan-Qi dos céus e da terra, e todo seu corpo pode facilmente absorver Yuan-Qi. Além de sua alta pureza de força verdadeira e ativação rápida, sua maior vantagem é a velocidade de cultivo sem precedentes. O velho de vestes brancas sorriu. Embora sua velocidade possa ser mais rápida do que a de Tianyi, ainda tem Iltianyao do continente central. Ele aos 20 anos de idade, já atingiu o ápice do rank místico verdadeiro e foi nomeado o gênio número 1 do continente, superando até mesmo o patriarca da Lua Escarlate e o santo da espada Evuxie, em sua mesma idade. É preciso saber que os últimos estágios de cada nível são mais lentos para progredir. O homem de vestes roxas não achou esse ponto especial. Quanto maior o cultivo, mais dificuldade e obstáculos teriam, e o tempo necessário para o avanço seria maior. Não era incomum para um gênio passar anos ou mesmo décadas para fazer um avanço após o rank humano verdadeiro. Assim, a velocidade de cultivo de Iltianyao era de pelo menos 2 a 3 vezes maior que a de Zhao Yufei. Os ancestrais de Iltianyao eram todos soberanos do reino núcleo da origem e na sua família, até mesmo apareceram reis do reino dos semideus. O velho de vestes brancas sacudiu a cabeça, ele nasceu como filho dos céus e teve os melhores recursos e ensinamentos. Em comparação a ele, Zhao Yufei só esteve na seita Yuan Celestial por um curto período de tempo e, com o despertar de linhagem ancestral, sua compatibilidade com o Yuan-Qi dos céus e da terra também está aumentando. Ainda aumentando. A figura borrada de vestes roxas finalmente mostrou uma pitada de surpresa. Os gênios normais cultivavam os estágios iniciais extremamente rápidos e podiam alcançar o reino espiritual verdadeiro ainda na adolescência. Mas por eles progredirem muito rápido, eles podem ficar presos em um gargalo por anos, décadas ou metade de suas vidas. Yufei não tinha muitos recursos quando era jovem e progrediu lentamente, mas tudo tem suas vantagens. Isso significava que sua base era extremamente estável e muitas vezes, os gênios das áreas remotas têm um vigor muito forte. Os olhos do velho de vestes brancas pareciam conter infinitas sabedorias. Neste mesmo instante, as forças dos continentes Norte, Sul, Leste, Oeste e Central estavam todas preparando-se para a conferência do Santuário do Dragão Real. Não havia muitos pontos de recomendação para a conferência. Até mesmo a seita Yuan Celestial tinha apenas 10 deles. Todo o país Grande Domo também tinha 10 pontos. Quanto aos países normais e fortes, geralmente tinham 2. Quanto à distante área da nuvem, após a rendição, os 13 países foram absorvidos pelo país forte Dragão de Ferro. Montanha Lua do Céu, Clã Lua Quebrada. Mansão do Mestre do Clã.
Moir, foi uma felicidade para mim ao obter esta pílula espiritual de propulsão e, embora seu efeito seja pior do que as das pílulas espirituais normais e tenha um grande efeito colateral, você tem a chance de alcançar o reino espiritual verdadeiro com ela. No rosto bonito do mestre Ayun um sorriso apareceu. Beimoy estava na frente dele, lutando e hesitando. Atualmente ele está a meio passo do reino espiritual verdadeiro, mas as chances de ele alcançar o reino espiritual verdadeiro eram baixas, a menos que ele usasse ajuda externa. No entanto, os 13 países eram um lugar pobre e era difícil que uma pílula espiritual de muda aparecesse mais uma vez. Embora esta pílula espiritual de propulsão pudesse ajudá-lo a avançar para o reino espiritual verdadeiro, seus efeitos secundários foram enormes. Depois de ingerir esta pílula, havia uma chance de quebrar seu dantian, e poderia até explodi-lo. Era extremamente perigoso. Moir, você quer ficar neste lugar remoto para sempre? Agora que a área da nuvem se tornou o território do país Dragão de Ferro, enquanto você alcançar o reino espiritual verdadeiro, você terá a chance de participar da conferência do Santuário do Dragão Real. Mestre Ayun encarou Beimoy, o mais talentoso gênio do clã Lua Quebrada. Ele superou Yangan há um ano e tornou-se o discípulo principal. Conferência do Santuário do Dragão Real. Os punhos de Beimoy estavam apertados e seu corpo tremia ligeiramente. A conferência do Santuário do Dragão Real era o estágio mundial e a área da nuvem foi considerada apenas uma pequena vila remota. Somente países fortes têm a capacidade de recomendar pessoas. Se o país forte Dragão de Ferro não tivesse conquistado este país, você nem teria a oportunidade de competir. Mestre Ayun entregou a pílula espiritual de propulsão a Beimoy. Nos olhos de seu discípulo podia-se ver que seu coração tremia incapaz de resistir a essa tentação. Beimoy era um gênio desde o nascimento e não estava disposto a ser normal e deixado para trás. Após o banquete da Aliança dos 13 Países, ele se concentrou no cultivo e agora era um dos principais gênios dos 13 clãs. Isso parcialmente porque ele aumentou aos trancos e barrancos, e o restante porque outros gênios, como Kang Yui, Lin Tong, Zhao Feng, Ao Yuetian, Zhao Yufei e companhia, deixaram os 13 países. Se Beimoy pudesse dar um passo adiante, ele seria um grande gênio mesmo no país Dragão de Ferro. O poder medicinal desta pílula espiritual de propulsão é extremamente perigoso e, se 10 pessoas o tomassem, 5 morreriam, enquanto a maior parte do resto seriam aleijados. Beimoy, sua fortuna determinará se você será uma cobra ou um dragão. Mestre Ayun observava Beimoy saindo, então sua expressão retornou ao de fria. Clã Lua Quebrada. Outra montanha, mansão do primeiro ancião. Ganir, seu cultivo está preso no ápice do 7º céu. Este gargalo pode permanecer por anos ou mesmo décadas antes de entrar no reino espiritual verdadeiro. Por que não explorar o mundo em vez disso? Disse o primeiro ancião. Este discípulo ouvirá os ensinamentos do mestre. Yangan respondeu. Ele também percebeu que o gargalo poderia restringi-lo por 10 anos. A conferência do Santuário do Dragão Real começará em meio ano e com sua força, você definitivamente não poderá participar, mas talvez você obtenha algumas compreensões que lhe ajudará. Mesmo o país forte Dragão de Ferro só tinha 2 recomendações para a conferência do Santuário do Dragão Real. Yangan definitivamente não tinha esperança. Este discípulo definitivamente irá assistir à conferência, mesmo que o caminho esteja cheio de perigos. Yangan sabia que a viagem seria extremamente perigosa. Normalmente, apenas aqueles no reino espiritual verdadeiro ou elites como Zhao Feng, Kang Yui e Lin Tong tiveram grandes chances de sucesso. Embora o país da nuvem esteja nas bordas do continente norte e esteja um pouco mais próximo do continente central, ainda levará 1 ano ou 2 para chegar lá com sua velocidade. Há chances de morrer no caminho. O primeiro ancião riu levemente. Yangan estava deprimido.
Ele só poderia chegar ao continente médio dentro de meio ano se ele estivesse no reino espiritual verdadeiro ou tivesse uma montaria voadora. Eu já fiz os preparativos. Um amigo do reino espiritual verdadeiro, do país Dragão de Ferro, está se preparando para levar alguns discípulos para observar a conferência do Santuário do Dragão Real e ele também o levará. O primeiro ancião tirou uma carta e uma pulseira interespacial e entregou a seu discípulo. Yangan ficou muito feliz e extremamente agradecido ao pegar a carta e descobrir que a pulseira interespacial estava cheia de pedras de cristal primordial e recursos de cultivo. Observando Yangan sair, os olhos do primeiro ancião estavam com um pouco úmidos. Ganir, não me culpe por ser egoísta. A razão pela qual o primeiro ancião enviou Yangan para observar a conferência do Santuário do Dragão Real foi porque ele ainda tinha um pouco de esperança. Continente do Norte. Num dos 3 países grandes, País Grande Domo. Área das Mil Águas, divisão da seita Sangue de Ferro. Zhao Feng em reclusão abriu os olhos e seu olho esquerdo tornou-se ainda mais frio. Dentro de sua mente, o lago congelado estendia-se a 1,3 pés. A frieza em seu rosto era ainda mais forte. A segunda mutação em seu olho espiritual de Deus o deixou com uma aura ainda mais fria. Com um varrer de seu olho esquerdo, mesmo alguns especialistas do ranco humano verdadeiro sentiriam petrificados e uma inexplicável pressão. Com seu avanço para o reino espiritual verdadeiro, o poder do óleo espiritual de Deus de Zhao Feng estava aumentando. Agora, sua autoconfiança lhe dizia que a maioria das pessoas no ranco humano verdadeiro não podiam bloquear um olhar de sua linhagem ocular, tanto sendo em ilusão quanto em ataque de energia mental. Além disso, a fonte espiritual verdadeiro dentro de seu corpo se consolidou completamente e era ainda mais densa e pura do que outros cultivadores experientes nos estágios iniciais do ranco humano verdadeiro. Ninguém sabia que, dentro de Zhao Feng ainda tinha a fonte espiritual verdadeiro selada do grande pirata da água da lua. A técnica secreta de selamento veio da herança legado do céu e era uma existência especial e única. Uma vez que meu ki espiritual verdadeiro esteja esgotado ou insuficiente, eu posso usar a fonte espiritual verdadeiro do grande pirata da água da lua para aumentar minha força. Zhao Feng sentiu essa fonte espiritual verdadeiro que excedia a sua. Isso significava que Zhao Feng tinha 2 fontes espirituais verdadeiros, e essa era sua vantagem. Em situações normais, a fonte espiritual verdadeiro do grande pirata da água da lua poderia ser usada apenas para reabastecer a de Zhao Feng. A propriedade desta fonte foi alterada pelo grande pirata da água da lua para se adaptar à maior parte da constituição de Zhao Feng. Mas Zhao Feng tinha compreendido a Bíblia Sagrada da Flor Mística e com o poder do óleo espiritual de Deus, ele poderia controlar esta fonte espiritual verdadeiro. Afinal, a fonte espiritual verdadeiro do grande pirata da água da lua também foi condensada a partir da Bíblia Sagrada da Flor Mística. É melhor usar esta fonte espiritual verdadeiro o menos possível, apenas em situações de crise ou momentos críticos. Zhao Feng retomou os sentidos do seu óleo espiritual de Deus. Chua! Uma figura elegante apareceu. Líder da divisão, esta é uma carta do vice-patriarca. Disse Jie entregando uma carta. Ao abrir e ler a carta, nos olhos de Zhao Feng, um ligeiro brilho apareceu. Ir para a capital Domo em um mês para competir pelo ponto de recomendação da Conferência do Santuário do Dragão Real. Em todo o país Grande Domo, existem apenas 10 pontos. Zhao Feng ponderou.